Dando continuidade aos comentários das questões, eu vou falar agora das questões de ginecologia e obstetrícia. Questão 31. Uma mulher de 28 anos, gesta 0 para 0, é atendida na unidade básica de saúde, com queixa de dor abdominal de intensidade moderada em baixo ventre e sangramento genital discreto, intermitente, alternando com secreção vaginal branco-amarelada há cerca de uma semana. É usuária de DIU, dispositivo intrauterino de levonorgestrel, que foi inserida há 3 anos sem complicações e não sabe precisar a dor. Ao exame, ela tem dor à palpação da região anexial direita, a mobilização do colo uterino. A ultrassom endovaginal mostrou uma massa cística de conteúdo denso de 3,5 centímetros por 2,3 em topografia de anexo direito e pequena quantidade de líquido livre em fundo de saco. Aí ele já fala para a gente que a dosagem do beta-HCG foi negativa. Então, em relação ao diagnóstico e tratamento desta paciente, assinale a alternativa mais adequada. Pessoal, estamos diante de um caso de doença inflamatória pélvica, uma DIP, certo? Então, a gente tem que lembrar, né, dos critérios diagnósticos de DIP, que são, a gente pode ter 3 critérios maiores, um critério menor ou um critério elaborado, certo? A questão já nos deu um critério elaborado. Ultrassonografia endovaginal mostrou uma massa cística de conteúdo denso em topografia de anexo direito e pequena quantidade de líquido livre em fundo de saco. Tá? Isso já é um abscesso tubo-ovariano. Então, vamos analisar a questão. Vou começar na letra B. O DIU aumenta o risco de gravidez ectópica e esse diagnóstico não pode ser descartado. Tá? Deve-se repetir a dosagem de beta-HCG e reavaliar ambulatorialmente 3 dias. Questão errada. Letra C. O DIU deve ser removido antes de eu iniciar antibiótico ambulatorial para essa paciente? Claro que não. Né? Nós estamos diante de uma infecção. Letra D. Tendo em vista os achados de cisto anexial e beta-HCG negativo, o diagnóstico mais provável é uma torção de cisto ovariano? Também não. Tá? Então, vamos analisar a questão. A letra A, né? A paciente preenche os critérios para diagnóstico clínico de DIP. Sim, preenche, porque ela tem um critério elaborado. E o que eu tenho que fazer com essa paciente? Eu preciso internar essa paciente e começar a antibiótico terapia. O Ministério da Saúde, seguindo o manual do Ministério da Saúde, eu vou fazer o quê? Ceftriaxona, doxaciclina e metronidazol. Então, resposta letra A, questão clássica batida de doença inflamatória pélvica. Então, questão 32. Eu tenho uma mulher de 41 anos, gesta 0 para 0. Procurou a UBS porque ela deseja esclarecimento sobre mudanças ocorridas nos seus ciclos menstruais e quais seriam suas chances de engravidar. Ela fala para a gente ciclos de 23 a 24 dias há 2 anos, com fluxo reduzido. Anteriormente, os ciclos eram de 29 dias, ou seja, reduziu o tempo, e apresenta muito edema e mastalgias pré-menstruais. Ela possui um parceiro fixo há 3 anos, atividade sexual regular e nega o uso de método contraceptivo há 3 anos. Trouxe resultado de ultrassom transvaginal realizado em 1 de agosto de 2020, útero em AVF com volume de 62, endométrio medindo 7,3 milímetros, ovário direito com volume de 3,4, contendo folículos antrais. Ovário esquerdo com volume de 4,1 centímetros cúbicos, contendo folículo de 14 milímetros, e mais um folículo antral. Então, em relação ao caso clínico, a orientação mais adequada para essa paciente, preste atenção que é a orientação mais adequada, não brigue com questão. O que nós temos que fazer nessa questão? Primeira coisa, os ciclos antes eram 29 dias e abaixou para 23 e 24 dias. Então, o ciclo dessa paciente é um ciclo curto. Então, vamos lembrar da fisiologia. O que determina para mim se um ciclo é curto ou um ciclo é longo? É a primeira fase do ciclo menstrual. Se o ciclo dela é mais curto, a primeira fase do ciclo dela é menor, porque a segunda fase normalmente ela é fixa. Ela dura em torno de 14 dias. Então, qual que é o problema? Né? Se a primeira fase é curta, eu tenho menos tempo para desenvolver, para recrutar, para madurar um folículo ovariano. Então, vamos analisar as questões. Vamos começar na letra C. Embora ela ainda esteja ovulando, há uma diminuição quantitativa e qualitativa da reserva ovariana com a paciente, o que pode diminuir a chance de gravidez. Para tudo aí, gente. Até aí está tudo certo. Olha que questão difícil.
tá? Agora, a hora que ele fala que diminui as chances de abortamento, essa questão está errada. Na verdade, aumenta a chance de abortamento. Então, muita atenção que muita gente que é boa de serviço estudou, errou essa questão por um detalhe final da alternativa. Então, vamos ver a letra D. Os ciclos curtos são causados por uma fase lútea insuficiente? Não, é a primeira fase que é variável, tá? Inclusive, vendo o ciclo regular, sabemos que ela ovula. Questão letra A. A redução da duração dos ciclos não compromete significativamente a chance de gravidez, pois a mulher passa a apresentar mais ciclos ovulatórios ao longo do ano. Questão errada, claro que compromete. Então, vamos ver a letra B. Tá? Provavelmente, ela está apresentando ovulações antes do 14º dia do ciclo, em decorrência da elevação rápida do FSH na fase folicular inicial, ocasionada pela diminuição da reserva ovariana. Realmente, ela está apresentando uma ovulação antes do ciclo. Então, melhor resposta, questão tranquila, mas tem que ter atenção, certo? Prova do PSU é atenção do começo ao fim, a ler as alternativas, grifar, não brigue com as questões. Então, vamos para a próxima. Questão 33. Uma paciente de 13 anos comparece à consulta numa unidade básica de saúde, informando que há 4 meses vem apresentando dor do tipo cólica na região suprapúbica, uma dor mensal de moderada a forte intensidade, que dura 3 dias, sendo necessário tomar analgésicos de 6 em 6 horas. Ainda não teve amenarca, certo? Presta atenção na questão. Ao exame clínico, não apresenta massas abdominais ou pélvicas. As mamas e os pelos pubianos são compatíveis com 13 anos e na genitália externa observa-se um abaulamento do ímen sem abertura. A ultrassom pélvico de outubro de 2020 me mostra útero de dimensões normais, endométrio homogêneo medindo 0,5 cm, ovários normais, imagem sugestiva de sangue no interior da vagina, formando uma massa com dimensões de 5,9, 4,8 e 3,8. Qual que é a conduta mais adequada para essa paciente? Gente, é uma questão tradicional do PSU, uma questão batida, cai todo ano, tá? Sobre ímen perfurado. A gente não pode errar uma questão dessa, que é uma questão de graça. Então, atenção a essas questões que não podem errar. Tá? Então, olha só, está falando em dor do tipo cólico na região da suprapúbica mensal. O desenvolvimento da paciente é normal. Tem sangue na cavidade abdominal. Isso é igual a ímen perfurado. Então, qual que é a conduta diante de ímen perfurado? Vou encaminhar para fazer uma incisão e vou drenar da drenagem do conteúdo vaginal. Então, letra B, uma questão que não pode errar. Questão número 34. Eu estou diante de uma paciente de 61 anos, sem queixas ginecológicas. Então, vamos lá, 61 anos, hein, sem queixas ginecológicas. Procurou a UBS para trazer um exame de mamografia, que ela fez em 2020, que está na figura abaixo. No exame clínico das mamas não havia nódulos palpáveis. Menopausa aos 52 anos, uma gesta 4:3:1 e nega o uso de terapia hormonal. Qual que é a conduta mais adequada para essa paciente após avaliar a mamografia? Outra coisa, gente, também não vamos ficar brigando com questão, tá? Tá ali a figura, tá boa de enxergar, a gente olha, pega a sua canetinha na hora da prova, você já vai ali na imagem alterada, já desenha, contorna a figura, você vai ver um nódulo irregular de imagens mal definidas, pixelado. Então, já está estranho, está esquisito. Então, já acende uma luz vermelha, certo? Na figura, eles ainda botaram MLOD, que é o quadrante médio lateral direito. Do outro lado, tem o quadrante médio lateral esquerdo. Então, vamos ver as questões, tá? Letra B. Eu vou encaminhar essa paciente para fazer uma punção aspirativa por agulha fina na mama esquerda. Tá errado, né? A mama é direita. Então, mama esquerda, você já viu aquilo ali, você já corta que está errado. Eu vou solicitar uma ampliação da imagem da mama esquerda, tá? Devido a uma calcificação, o negócio está do lado direito, gente. E está irregular, bocelado, então não briga com a questão. Vou solicitar ultrassom de mama e axila para completar a propedêutica. Eu só faço ultrassom, gente, quando eu estou diante de uma imagem inconclusiva.
tá? E essa imagem, ela já não é inconclusiva, está irregular, bocelada, contorno irregular mal definido. Então, uma questão letra A, eu vou encaminhar para a realização de uma biópsia e estudo histopatológico da mama direita. Então, outra questão que também a gente não pode errar. Questão número 35. Eu tenho um câncer, o câncer invasor do colo de útero é considerado um câncer evitável, porque o estágio pré-invasor é longo e os programas de rastreamento por exame colpocitológico possibilitam o tratamento das lesões pré-invasoras de modo eficaz. A respeito da prevenção e rastreamento do câncer de colo de útero, assinale a alternativa correta. Então, gente, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de câncer de colo de útero e vacina de HPV. É outra coisa que tem que estar medular. O conhecimento tem que estar 100% nesse tema. Então, HPV e vacina em ginecologia chove, despenca. Tá? Então, o que a gente vai analisar? Eu tenho dois grupos, meninas e meninos, tá? E o Ministério da Saúde ele recomenda o que para a gente? Eu vou vacinar as meninas entre 9 a 14 anos e os meninos de 11 a 14 anos vão tomar a vacina contra HPV gratuitamente no Sistema Único de Saúde. Vai tomar num dia, depois de 6 meses, toma a segunda dose. E aqueles pacientes do grupo de risco, imunossuprimidos, HIV positivo, eles também vão ser vacinados, só que a faixa etária deles são mais amplas. Vai dos 9 aos 26 anos e é um esquema de 3 doses, com intervalo de 0, 2 e 6, certo? Então é uma questão que não pode errar também, é uma questão dada sobre vacina e HPV. Agora vamos olhar as questões. Né? Letra A. A duração da imunidade conferida pela vacina quadrivalente para HPV está bem estabelecida, já está errado ali. Não é bem estabelecida, a gente não sabe, não tem isso definido. Então, pula essa questão errada. Letra B. A vacina contra HPV é uma ferramenta bem estabelecida de prevenção secundária. Está errado. Vacina é prevenção primária. Então, letra B, errado. Letra C. As mulheres que receberam a vacina contra o HPV antes de iniciarem sua atividade sexual não precisam fazer a colpostologia oncótica como método de rastreamento para câncer de colo uterino, mesmo após iniciarem sua vida sexual. Então, fala que a paciente ela fez uma vacina para HPV e não precisa fazer uma colpostologia oncótica? Óbvio que não, né? Claro que não, tem que fazer sim. A colpostologia eu vou visualizar com o colposcópio. Então, uma questão também tranquila de vacina e HPV, vacina e na questão de ginecologia. Não podemos errar esse tipo de questão. Então, questão 36, vamos lá. Existem muitos fatores de risco para o câncer de colo de útero. A primeira relação sexual em idade jovem, menos de 16 anos, múltiplos parceiros sexuais, tabagismo, raça, paridade elevada, baixa condição socioeconômica e imunossupressão crônica. Então, a respeito do câncer de colo uterino, assinale a alternativa correta. Gente, câncer de colo uterino despenca em prova de residência. O PSU adora, todo lugar cobra, então a gente tem que dominar o tema. Então, vamos ver as alternativas. Vou começar pela letra B, né? Então, vamos lembrar lá, a taxa de falso negativo da colpostologia oncótica no câncer invasor, ela é muito baixa. Vamos lembrar de medicina preventiva. Quando o exame ele é muito sensível, nós temos o quê? Temos pouco falso negativos. O que foi a maldade dessa questão? Quem disse que a colpostologia oncótica é um exame muito sensível? Tá? Então, atenção, tá? A taxa de falso negativo da colpostologia oncótica no câncer invasor, ela é muito baixa? Óbvio que não. Não posso depender do exame preventivo para fechar esse diagnóstico. Se eu acho que é câncer, visualmente, avaliando, eu biopsio essa lesão. Então, a letra C agora. Uma dor pélvica crônica é o sintoma mais comum nos pacientes com 50 anos de idade? Claro que não, não é um sintoma comum. A maioria é o quê? A maioria é assintomática. Letra D. O câncer de colo de útero é uma doença de estadiamento cirúrgico. Não, é a única na ginecologia que não é estadiamento cirúrgico. Então, vamos letrar aqui a resposta da questão. A profundidade da lesão é um importante preditor de metástases para linfonodos pélvicos. Correta a questão. Então, atenção aos conceitos da questão também, que caem muito, e vamos acertar as questões de câncer de colo de útero. Questão 37.
A gama de respostas sexuais normais varia de mulher para outra durante toda a vida. Os médicos devem conhecer os valores sexuais, as opiniões sobre práticas específicas e as preocupações de suas pacientes com sexualidade. A respeito da resposta sexual feminina, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Letra A. A maioria das mulheres que relata ao médico uma perda do desejo e da capacidade de excitação afirma que seus parceiros são agressivos e que o relacionamento está ruim. Essa questão está errada, tá? Existe uma infinidade de motivos, tá? E quando falou a maioria, a alternativa está errada, tá? Então não é a maioria que é agressiva e nem que o relacionamento está ruim. É uma gama de fatores, é muita coisa que envolve. Então, a letra B, mas eu vou pular ela e vou para a letra C. Estudos constatam que a saúde mental tem uma associação mais forte com a função sexual masculina do que a feminina. Questão errada também, tá? Conceito errado. Letra D. Vários neurotransmissores, peptídeos e hormônios modulam o desejo e a excitação subjetiva. As substâncias que promovem a resposta sexual incluem prolactina, endocannabinoides e opioides. Então, gente, vamos analisar a questão rápida. Prolactina é um hormônio que me lembra, é um hormônio para a gente lembrar de amamentação, leite, da cria. Então, isso a mulher está amamentando. Então, vai inibir a atividade sexual, a vontade de atividade sexual dela. Então, vamos com a resposta, que é a resposta certa, que é a letra B. As mulheres são potencialmente multiorgásmicas, capazes de ter vários orgasmos durante um ciclo de resposta sexual e de reiniciar a atividade sexual sem um período refratário. Então, questão letra B, alternativa correta. Questão 38. Uma adolescente de 15 anos de idade vai à unidade básica de saúde trazida pela sua mãe para uma avaliação ginecológica. O paciente não teve a menarca, tá? Refere surgimento de brotos mamários bilateralmente há um mês. Peso e estatura nos percentis 40 para a idade e sexo. Ao exame físico, apresenta um broto mamário bilateral e pelos pubianos iniciais, M2, P2. Genitália externa sem alterações. E qual que é a conduta mais adequada em relação ao caso? Essa foi uma questão muito difícil, um nível de dificuldade alto. Muita gente errou com muita solicitação de recurso, certo? Então, o que a gente tem que ter em mente? Uma paciente de 15 anos, ela não teve a menarca, o que é a dificuldade da questão? Tem autor que defende que até os 15 anos a paciente pode ter a menarca. Tem outros que falam que é com 16 anos. E o que aconteceu com essa questão? Que a gente não consegue anular ela, por exemplo. A paciente, ela refere o surgimento de brotos mamários bilateralmente há um mês, né? Então, geralmente, da telarca para a menarca, eu tenho 2 anos de intervalo. Então, mesmo que eu considere essa 15 anos o momento para menstruar, não vai mudar em nada esse conceito, porque essa menina de 15 anos ainda não menstruou e não adianta eu aguardar até os 16 anos. Esse 1 ano para ela não vai menstruar. Então, seria lá pelos 17. Então, um conceito que a gente tem que ter. E, frente a isso, eu tenho o quê? Uma autorização já para eu começar a pensar em investigar, né? Fazer uma investigação do caso dessa paciente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou definir o problema dessa paciente. É um problema central ou é um problema gonadal? Então, o que eu faço para conseguir fazer essa avaliação? Eu vou dosar o FSH dessa paciente para ver se o problema está problema central ou problema gonadal. Então, vamos ver as questões. Letra A, eu vou encaminhar a adolescente a um endocrinologista com urgência para avaliação hormonal e tratamento adequado? Não. A questão letra A está errada. Letra B, eu vou orientar a mãe que, em geral, 2 anos após a telarca acontece a primeira menstruação, que não tem necessidade de fazer exames complementares. Acabei de falar, temos necessidade sim. Letra C, vou orientar essa mãe e paciente quanto ao acompanhamento ambulatorial sem necessidade de exames complementares, comunicando o diagnóstico de puberdade tardia, também não está adequado a fazer isso. Então, o que eu vou fazer? Vou dosar os hormônios FSH e prolactina e vou reavaliar essa adolescente após o resultado dos exames. Tá? Então, a questão pergunta mais adequada, então não vamos ficar atento
a isso, o PSU toda hora ele repete, mais adequado. Então vamos ser atento e não errar a questão assim. Questão 39, eu tenho uma gestante de 23 anos, gesta 1 para 0 a 0, uma idade gestacional de 37 semanas e um dia, é atendida na maternidade com queixa de perda de líquido há 2 horas. Eu tenho um pré-natal de risco habitual, cuja única intercorrência foi um quadro de infecção urinária por Streptococcus agalactiae. Aqui você já grifa essa informação. Com 14 semanas de gestação, foi tratada adequadamente. Ao exame físico, medida de fundo uterino de 36 centímetros, BCF de 136, feto cefálico. Ao toque vaginal, um colo fechado, longo e posterior. Ao exame especular, eu visualizo pequena quantidade de líquido fluido e transparente, esterilizando-os pelo orifício de colo de útero. Não se detectou corrimentos vaginais. Fiz um ultrassom obstétrico, o feto com peso adequado, volume de líquido amniótico dentro do limite da normalidade. Foi realizada ainda uma cardiotocografia que demonstrou um padrão fetal tranquilo. Considerando o quadro da gestante em questão, a conduta mais adequada é o quê? Gente, uma questão também batida, tradicional, despenca em prova de residência, sobre Streptococcus. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma história de bolsa rota, eu tenho uma paciente que já tinha uma infecção prévia com GBS positivo, a história de Itu e o tratamento. E o que eu tenho que fazer para essa paciente que o manual da Febrasgo fala para a gente fazer? Eu tenho que ter uma prevenção para sepsis neonatal precoce. Então, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que internar essa paciente, tá? Fazer indução do parto e entrar com antibiótico para ela, que o recomendado é iniciar uma penicilina G cristalina para prevenção de sepsis neonatal precoce. Tá? Analisando as alternativas, eu vou internar essa gestante para observação, solicitar urocultura e repetir o ultrassom. Não, gente. Nós temos que induzir o parto e entrar com antibiótico para prevenir sepsis neonatal precoce. Eu vou tranquilizar a gestante, repetir ambulatorialmente esse ultrassom, avaliar o líquido amniótico em 48 horas, também não. Vou tranquilizar a gestante, orientar o retorno da maternidade com os registros finais de trabalho de parto ou aminorrex. Então, gente, Streptococcus B, eu tenho que fazer a prevenção da sepsis neonatal precoce. A transmissão é vertical durante o parto. Então, atenção a isso, domine esses conceitos, que isso cai toda hora e se repete em prova. Questão número 40. Uma gestante de 32 anos, gesta 3 para 1 a 1, com diagnóstico prévio de infecção pelo HIV. Então, gestação e HIV, outro tema também que cai toda hora e tem que dominar. Idade gestacional de 37 semanas e 3 dias, é atendida na maternidade com queixa de contrações uterinas. Informa uma ótima adesão à terapia antirretroviral. A contagem de carga viral realizada com 34 semanas de gravidez estava indetectável. No exame físico, uma pressão de 13/8, medida do fundo uterino de 34 centímetros, presença de 3 contrações de 30 segundos em 10 minutos, BCF de 148, feto cefálico. Ao toque vaginal, dilatação cervical de 3 centímetros, bolsa íntrica, polo cefálico no plano -1 de delírio. Considerando as recomendações do Ministério da Saúde, qual a conduta mais adequada? Então, gente, é uma questão, reforço aqui de novo, HIV e gestação cai toda hora. O conceito para a gente saber é uma questão fácil, tá? Então, primeiro ponto que a gente tem que prestar atenção, carga viral indetectável. A paciente fez a terapia antirretroviral corretamente. Então, o que nós temos que fazer? Carga viral indetectável no paciente com mais de 34 semanas, eu não preciso usar um AZT venoso, então vamos seguir a via de parto por indicação obstétrica e sem necessidade de AZT venoso, certo? Então, uma questão letra B, eu acompanho o trabalho de parto, não sendo necessário o uso da zivotidina profilática endovenosa para prevenir a transmissão vertical. Questão 41. Uma gestante de 27 anos, gesta 2 para 1 a 0, idade gestacional de 13 semanas de gravidez, comparece à primeira consulta de pré-natal na UBS. Relata um parto prematuro com 31 semanas na última gravidez, com um quadro de aumento súbito da pressão arterial e que só controlou depois do parto. Atenção aí, gente, vamos riscar essa informação. Aumento súbito de pressão arterial na gravidez, só controlou depois do parto, estou diante do que? De pré-eclâmpsia, outro tema também que despenca em prova de residência e não pode errar. Vamos lá. Nega diabetes, hipertensão ou outras morbidades.
relata alergia à proteína do leite. Então, ele já te jogou uma informação assim. Ao exame físico, não foram identificadas anormalidades. Qual a conduta mais adequada para se tentar reduzir o risco na gravidez atual de complicações obstétricas semelhante à relatada? Então, gente, é uma questão que a gente tem que acertar na prova de residência. Não podemos errar a questão de pré-eclâmpsia. E a gente não bate de frente com a questão, fica complicando. A gente acha a melhor resposta e acerta a questão. Tá? Então, história de hipertensão que surgiu na gravidez anterior. O que eu tenho que lembrar disso? Pré-eclâmpsia. E esse passado é uma situação de quê? De alto risco. Então, diante disso, qual é a conduta do Ministério da Saúde? Eu começo para essa paciente AS e cálcio, certo? E a questão já te deu aquela informação da alergia à proteína do leite, né? Então, a população já vai ter uma baixa ingesta de cálcio normalmente. Né? E ela ainda tem alergia à proteína do leite. Então, questão fácil, questão para gabaritar, prescrevo cálcio e AS para essa paciente. Questão 42. Uma paciente primigesta, gestação de 39 semanas, concepto adequado para a idade gestacional e pré-natal sem intercorrências. No seu plano de parto, a gestante solicita o uso de analgesia farmacológica para alívio da dor. Ela foi admitida às 6 horas no centro obstétrico, em uma fase ativa do trabalho de parto, com colo de 90% apagado, dilatação de 3 centímetros e 2 contrações de 30 segundos a cada 10 minutos. Inicia-se a construção do partograma. E aqui eu vou parar um pouquinho. Gente, partograma, vocês têm que lembrar da prática de vocês. Tá? O PSU adora cobrar partograma, outros locais também. Então, vamos aprender a desenhar, a fazer o partograma, entender ele para a gente não errar uma questão que a gente tem que acertar as questões de GO. Então, não podemos perder uma questão por partograma, certo? Mas vamos lá. Inicia-se a construção do partograma, apresentação cefálica, bolsa íntegra, BCF de 140, plano de DELI -3. Às 11 horas, estava com colo fino, central dilatado de 6 centímetros e apresentação fetal no plano 0 de DELI. Durante o toque, houve ruptura espontânea das membranas com uma saída de líquido amniótico claro. Faça uma cardiotocografia, padrão fetal tranquilizador. Parturiente solicita analgesia. Às 13 horas, a dilatação estava em 7 centímetros, polo fetal no plano +1 de DELI, quando a paciente recebeu analgesia. Às 15 horas, apresentava 8 centímetros de dilatação, polo cefálico no plano +1 ainda de DELI. Então, qual que é o diagnóstico desse caso? Gente, observa uma coisa para mim, tá? Da hora 11 até as 3 horas, né, eu tive uma dilatação, se a gente for fazer a continha, menor do que 1 centímetro, né, de dilatação. Então, se em 2 horas só aumentou 1 centímetro de dilatação, o que significa para a gente? Tem que estar medular esse conhecimento, fase ativa prolongada do trabalho de parto. Então, atenção, gente, a gente não pode errar esse tipo de questão, porque às vezes o aluno ficou pensando assim, nossa, mas a cabeça está parada, a cabeça não está descendo. E quais são os conceitos que a gente não pode esquecer? Quando que eu preocupo, né, com a altura da cabeça fetal? É quando eu só tenho a dilatação total, eu ainda não tinha dilatação total. Tá? Então, a letra A, parada secundária de descida, já corto ela. Parada secundária de dilatação, já vou cortar ela. Tá? Fase ativa normal, também não é uma fase ativa normal, corta essa alternativa. Então, o conceito é fase ativa prolongada que eu acabei de explicar. Então, mais uma vez, reforço. Atenção ao partograma, à prática, e vamos revisar isso para a gente não errar questão que a gente tem que dominar os conceitos e os conteúdos. Questão 43. Uma paciente de 33 anos, gesta 3 para 1 a 1, gestação de 9 semanas e 3 dias pela cronologia e confirmada por ultrassom. Comparece ao PS com náuseas e vômitos muito frequentes. Relata um peso antes da gravidez de 64 kg e na consulta pré-natal no dia anterior de 63,2 kg. Mais diante do quadro descrito, qual o diagnóstico, a conduta mais adequada? Essa foi uma questão difícil, tá? Uma questão que gerou muita briga, muita polêmica,
Muita gente querendo anular a questão, mas vamos ter calma e avaliar os conceitos. A gente tem que dominar os conceitos básicos, tá? Eu tenho êmese gravídica nas alternativas e hiperêmese gravídica. O que é êmese gravídica? É quando eu tenho náuseas e vômitos matinais, uma coisa simples, certo? E o que é hiperêmese gravídica? São vômitos incoercíveis da gravidez. Diferem apenas na intensidade e na repercussão clínica. Não temos uma definição única na literatura. Então, eu vou usar a definição mais aceita, que é o quê? Eu tenho que ter uma perda ponderal de, no mínimo, 5% do peso pré-gravídico, mais um distúrbio hidroeletrolítico, desidratação e desnutrição. Tá? Então, uma observação importante. A hiperêmese gravídica ela é a segunda causa mais frequente de internação hospitalar. E a primeira causa é parto pré-termo. Então, pegando essa questão aí, a paciente com 9 semanas de gestação, o peso dele era 64 e está 63,2. 64 menos 63,2, ela perdeu 800 gramas. Tá? Isso é o quê? É 1,25% do peso corporal dela. Ou seja, ela não vai fechar critérios para hiperêmese gravídica. Então, a gente já corta a letra C e a letra D. Tá? E eu vou avaliar as alternativas. Eu vou indicar internação hospitalar, pedir exames, prescrever remédio intravenoso, jejum para essa paciente? Não, gente. Eu vou orientar ela sobre uma dieta nutricional e ela fazer uma hidratação oral frequente e regular diante desses quadros. Então, não vamos... Olha, de novo, o termo mais adequado. Hiperêmese gravídica é uma coisa, êmese gravídica é outra. Tá? Vamos ter isso bem definido antes das provas para a gente não errar esse tipo de questão. Então, vamos lá. Questão 44. É uma gestante primigesta, gestação de 38 semanas, sabidamente infectada pelo HIV. Carga viral realizada há 3 semanas, menor do que 1.000 cópias por ml. Vem em consulta manifestando preocupação com a amamentação. Frente a essa situação clínica, de novo, qual a conduta mais adequada? Então vamos lá, gestante, HIV positivo e amamentação. Outro tema que transborda, chove em prova de residência. É uma coisa que a gente tem que dominar para a gente não errar. Então vamos lá, 38 semanas, HIV positivo e aleitamento materno. A gente sabe que a gente não pode deixar amamentar. O aleitamento materno, ele é proscrito, tá? Então, a gente não pode errar isso em prova de residência. Então, a letra B, orientar que o aleitamento deverá ser por fórmula láctea artificial devido ao risco de contaminação do recém-nascido pelo leite materno. Gestante de 25 anos, primigesta, sem comorbidades, vem à UBS com o seguinte resultado de hemograma. Gente, aqui eu vou parar porque eu quero fazer uma observação para vocês. Toda vez que a gente olha a hemograma, anemia, tá? A gente tem que olhar a hemoglobina e a segunda coisa que a gente tem que olhar, que é o principal, é olhar o volume corpuscular médio, o VCM, tá? Então, olhei o VCM, eu já consigo definir que síndrome anêmica esse paciente tem, se o VCM está normal, se ele está alto ou baixo. Então, atenção ao VCM, certo? Então vamos lá, hemoglobina de 10, hematócrito de 29, hemácias de 3.000, VCM de 104, certo? Hemoglobina corpuscular médica de 34,8, leucócito total de 9.500, presença de neutrófilos hipersegmentados. Atualmente, com a idade gestacional por ultrassom do primeiro trimestre de 18 semanas e em uso de sulfato ferroso profilático desde as 12 semanas. Diante deste resultado, assinale a conduta de novo mais adequada. Então, vamos lá. VCM de 104, então VCM alto, eu já lembro de carência de ácido fólico e de vitamina B12. Tá? O VCM de 104, eu estou diante de uma anemia megaloblástica. Então, na gestante, a gente tem que lembrar que isso é raro, mas é muito mais comum eu ter deficiência de quê? De ácido fólico do que de vitamina B12. Tá? Então, o estoque de ácido fólico ele é consumido mais rapidamente. Tá? Então, vamos ver as alternativas. Prescrição de ácido fólico por via oral e a reavaliação do hemograma em 30 dias. Tá ok, gostei dessa alternativa. Vamos ler a letra B. Prescrição de sulfato ferroso terapêutico.
e reavaliação de hemograma em 30 dias. Questão errada, não é deficiência de ferro, tá? Prescrição de vitamina B12 via intramuscular, é reavaliar o hemograma em 15 dias. Também não é o mais comum, né? Igual eu acabei de informar. Prescrição de vitamina B12 via oral e reavaliar esse hemograma em 15 dias também não é o mais frequente, igual eu informei, e também não é a via oral que a gente prefere, tá? Então, lembrar aqui também de um detalhe, que é a prescrição do ácido fólico aqui, ela não tem nada a ver para defeito de tubo neural, que é no primeiro trimestre, certo? Então, eu prescrevo ácido fólico para essa paciente e reavalio o hemograma em 30 dias. E guarde este conceito para a vida de vocês. Diante de uma anemia, a primeira coisa que a gente tem que olhar é o VCM. Um exemplo, VCM baixo, eu estou diante de uma deficiência de ferro, né? Por exemplo, VCM normal é uma doença inflamatória, uma doença crônica. VCM alto são as carenciais por ácido fólico ou vitamina B12. Então, guarde isso e leve para as provas.